Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. Meditação do Evangelho com Dom Giovanni Zerbini. 16 de junho de 2024, 11º domingo do tempo comum. Evangelho de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho, com os discípulos, explicava tudo. O Evangelho de hoje apresenta duas parábolas e também um comentário sobre isto. Porque Jesus falava em parábolas? Ele mesmo disse, e falava à multidão. E na multidão tinha gente que estava lá bem disposta para escutar a Jesus. E outro que estava lá só por curiosidade ou até para ver de condenar Jesus de alguma maneira. E então Jesus, contando as parábolas, suscitava nos ouvintes o desejo de entender o que Jesus dizia. E quem então entendia? Jesus mesmo fala aos discípulos, E a vocês eu explico aquilo que eu falei em parábolas, e os outros então ficam lá sem saber o que é, porque não tem boa vontade. A boa vontade de achar a verdade na nossa vida. A importância então lendo, escutando a Bíblia, ter a disponibilidade para dizer o que é que diz a Bíblia para mim. E aí então, eis que a palavra de Deus, esta semente, vai produzir frutos maravilhosos. Esta é uma explicação. Mas na primeira parábola, Jesus fala de como o semeador joga lá a semente e depois fica tranquilo, porque a semente é boa, ela vai produzir frutos, né? E porque efetivamente a palavra de Deus, se não encontra obstáculos, ela produz frutos maravilhosos. Mas os obstáculos quais seriam? Aquele do mal, de não ter, repito aqui agora, a disponibilidade de aproveitar da palavra de Deus. Então, o mal que nós fazemos inutiliza a semente, a palavra de Deus. Mas, então, se
ela é escutada, ouvida e praticada, que na segunda parábola fala daquela semente pequenina que fica grande, ela de fato a palavra de Deus produz frutos maravilhosos. E aqui liga-se a quem? A semente de Deus, do reino de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, que era o terreno mais adapto para que a semente produzisse fruto. E a semente di Jesus, na sua morte lá no Calvário, é a semente que parece que morre, mas a semente verdadeira ela tem, no caso de Jesus, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus, e o reino está vivo na pessoa de Jesus e na igreja que ele colocou aqui no mundo através dos apóstolos e dos seus sucessores. E então, estando nós com Jesus Cristo, que Deus Pai mandou para mostrar que ele é amor, e o Espírito Santo está aí porque é aquela força da semente, o Espírito Santo, que espalha exatamente esta semente e dá a quem está bem disposto a capacidade de aproveitar dela maravilhosamente. Então, invoquemos frequentemente o Espírito Santo que nos ajude a aceitar bem a semente da palavra de Deus e aceitando bem praticá-la para que produza fruto de amor em nós e nas pessoas com as quais nós lidamos, na família, na sociedade toda, na escola, em toda parte. Nós sermos então esta tramitação da palavra de Deus que se espalha no mundo de hoje todo. E sim, que a palavra de Deus, que esse reino de Deus está se manifestando em bilhões de pessoas, mas faltam ainda outras que ainda não estão dispostas ou não têm a oportunidade de ouvir a palavra. Rezemos para que haja missionários, e missionários autênticos, que são os apóstolos verdadeiros, como os 12 que Jesus escolheu, e também São Paulo e os demais que acreditaram e acreditam dia por dia, para que o reino se espalhe de verdade para a felicidade da sociedade de hoje e para nos dirigir serenamente, confiando na misericórdia de Deus para o paraíso. Amém.